Coisa ruim é uma enchente, não tem coração nem sentimento. Quando vem devora tudo, só deixa é sofrimento. Uma das características da longa enchente de 2023 foi a consulta de muitas informações, não apenas pelas autoridades, mas também pela população em geral. Nesse caso aqui está sendo demonstrada uma consulta na plataforma SASE, desenvolvida pelo Serviço Geológico do Brasil. Nesse caso, está sendo consultada a informação da Estação Fluviométrica do Passo, em São Borja, que compõe o sistema hidrológico do Rio Uruguai. Estas plataformas permitem acompanhar a enchente de uma forma quase síncrona e permite realizar previsões também. Nos primeiros dias de outubro se desenvolve a primeira etapa da enchente, a etapa mais vertiginosa, devido às elevadas precipitações do Alto e Médio Uruguai. O nível do rio Uruguai se eleva de forma muito rápida, ultrapassa a cota de tensão, ultrapassa a cota de aberta e no dia 7 de outubro ultrapassa os 9 metros, considerado oficialmente a cota de inundação em São Borja. Iniciava-se assim o que o tempo revelaria ser a enchente mais longa do município, desenvolvendo seu primeiro pico até os 12 metros com 22, no dia 12 de outubro. Depois daí o rio recua lentamente. No dia 17 de outubro, o prefeito Eduardo Bonotto decreta a situação de emergência. Nesse momento havia uma previsão de repique. Esse repique eleva o rio novamente até os 14 metros com 35, no dia 22 de outubro. Depois daí o rio recua muito, fica quase abaixo dos 9 metros, porém ocorre outro repique. Esta foi uma das características desta enchente, esse vai e vem do rio, esses repiques. Esse novo repique elevou o rio até os 13 metros com 31, no dia 7 de novembro. O rio recua novamente e aí sim se desenvolve o maior pico de todos, chegando aos 15 metros com 5, no dia 22 de novembro. Uma cota de inundação superada unicamente pela enchente de 1983 e pela enchente de 2014. Portanto, é uma das enchentes com cota mais elevadas também. Daí em diante o rio recua. No dia 13 de dezembro, fica abaixo dos 9 metros, o que representa o fim oficial da enchente. Foram 57 dias de enchente, um período muito longo, anormalmente longo de enchente. Houve um repique em dezembro, criando um novo pico em 10 de dezembro. Durante esse período, houve a emissão de vários boletins. Esses boletins são elaborados pela Defesa Civil, com participação de outras instituições. Tem por finalidade orientar e alertar a população, além de registrar as estatísticas de auxílio aos ribeirinhos. Dessa forma, São Borja terminava o ano de 2023 enfrentando essa longa enchente e finalizando o ano.
Viu? Dá pra largar nessa cadeira assim, tô. Dá pra largar nessa. Botaram até o Robertinho a trabalhar lá. Ai, como é? Agora, Neto. Um dos efeitos das enchentes são os danos das barragens. Aqui, como exemplo, temos a barragem que origina o Arroio do Pato, uma barragem bem conhecida em São Borja, é vista para quem vai no aeroporto. E para minha surpresa, a estrutura dela foi comprometida. O barramento dela está rompido e é um dos efeitos das enchentes. Sexta-noite no Porto no Paço. Uma noite bem estranha. Geralmente é um lugar movimentado, alegre, com quiosques abertos. E não vemos nada disso agora. A gente vê um certo respeito pelo que ocorreu nos últimos dias. Basicamente o movimento aqui são de veículos que a maioria sequer para aqui.
Tem que estar no número 15 lá. Não, parecendo 15. Aí é 16, né? Sim, mas é 16 da ponta de cima dessa aí. Ah, bueno. Pela ponta de cima que é 16. Ah, Ali, ó. entendi. Essa aqui é ruim, né? Tá com 15,2 centímetros ali, ó. Manhã de domingo, 3 de dezembro de 2023. Estação fluviométrica do Passo, em São Borja. A régua número 10 volta a marcar um nível abaixo de zero, ou seja, estamos abaixo dos 9 metros, que é a cota oficial de inundação em São Borja. Portanto, é o fim da enchente de 57 dias, iniciada em 7 de outubro. Um período amargo para vários ribeirinhos, porém repleto também de aprendizados e de ajuda mútua. A área rural também sofre durante o período de enchente no município. Ocorre o alagamento de lavouras e bloqueio de estradas, o que afeta a logística de semeadura, crescimento e colheita das lavouras, além de aumentar os custos de manutenção das estradas.
A enchente de 2023 afetou de forma direta os cultivos precoces e de forma indireta os cultivos tardios, localizados na várzea, regiões altimétricas mais baixas do município. Esta safra sofreria com mais dois eventos climáticos: uma forte tempestade na madrugada de 21 de março e uma outra enchente no mês de maio de 2024. Um dos efeitos mais nocivos das enchentes ao meio ambiente é a dispersão de resíduos nos ecossistemas inundados e nos bairros afetados. Ruas, matas, campos são contaminados com resíduos de diversa natureza. Os móveis e utensílios domésticos que se estragam durante a enchente geram um quantitativo elevado de resíduos, a serem coletados pelo serviço público. Surgem objetos estranhos, como é este caso, um emaranhado de arames e paus que representam um risco muito evidente aos que circulam nos locais afetados. Este gato morto foi filmado na estrada inundada próxima da Piraí. Representa um risco biológico muito evidente para a população. As análises de imagens de satélite demonstraram existir uma proliferação anormal de plantas aquáticas nos corpos d'água do município. A barragem que origina o Arroio do Padre é um exemplo disto, o que motivou uma análise da qualidade da água, a qual foi realizada também no banhado que faz parte do Arroio Itaxerê. Por se tratar de um local de contaminação aguda, bem conhecido para quem atua no saneamento e área ambiental do município. Um trabalho de campo é realizado para coletar amostras. Algumas análises são realizadas em campo usando equipamentos portáteis, previamente calibrados. As amostras foram levadas aos laboratórios da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul para mais análises. De uma forma geral, o quadro de contaminação superficial do banhado do Itaxerê é superior ao existente na barragem do Padre, a qual apresentou um nível de perturbação mais moderado. Esta constatação não é surpreendente, pois estudos acadêmicos comparativos anteriores realizados pela UERGS já demonstravam esta diferença. Entretanto, o baixo nível de oxigênio dissolvido e a elevada demanda bioquímica de oxigênio medida foram anormais na barragem do Padre, a qual sofreu uma ruptura física durante a enchente, o que deixa evidente que se trata de um corpo d'água que se perturba durante o quadro de enchente sofrido pelo município, existente no momento das coletas e análises de água realizadas. No banhado do Itaxerê, o baixo nível de oxigênio dissolvido, a elevada demanda bioquímica de oxigênio, condutividade e dureza são fatores associados à contaminação de esgoto, um problema bem conhecido para quem atua no saneamento da cidade. Fica um alerta para a população, em geral, a qual deve evitar o contato com esses corpos d'água, pois representam um risco evidente para a saúde e meio ambiente.
Estamos aqui no Piquete do Salso, um dos lugares mais tradicionais ribeirinhos aqui de São Borja, também conhecido como Bailão da Tia Ramona. Estamos com um dos seus filhos aqui presente, certo? Sim. Então, e é um dos locais muito afetados por enchentes, né? E esse ano, 2023, incomodou bastante, né? Incomodou. Mas não, a gente é acostumado, a gente tá num local que é, na verdade, é o rio que manda aqui, né? A gente ocupa o local conforme ele deixa. Isso. E já 20 e poucos anos que a gente mora aqui, a gente é acostumado, né? Aí, pessoal, ó. Ó, tá o poste da frente do piquete lá, ó. Aqui nesse vazio aqui no meio, aqui, ó, entre as árvores é o piquete. De trazer de volta, de recomeçar. A gente é persistente, né? Não desiste, vamos limpando, vamos arrumando. Já terminamos com água na porta do baile, assim. Já aconteceu de terminar o bailão, né? No começo, assim, no primeiro piso ali. E o pessoal saiu pela porta do outro lado. Ah, tá certo, então. E já tivemos um baile que baixou de manhã aqui, liberou a portaria de manhã e à noite já fizemos baile também. O baile da Tia Ramona foi uma das primeiras coisas que me falaram quando eu vim trabalhar em São Borja. Já me falaram, ó, tem um piquete lá, o bailão da Tia Ramona. Foi uma das primeiras coisas que me foi anunciada, foi esse lugar aqui. Faz parte do patrimônio cultural e material, né? Porque a Tia Ramona é uma referência que deixou muita saudade e se tornou realmente uma tradição aqui, né? O ponto. Bom, a gente tenta manter e preservar. Já tem neto trabalhando já. Já está na terceira geração, então já tá certo. Vai ajudar. E assim, ó, vocês permanecem no local, mesmo que todo ano tenha esse contratempo gerado pelas águas, né? Isso é algo que vocês aprenderam a conviver, que faz parte, porque a tua mãe também, ela nasceu e cresceu, né, nessa região aqui, né? Isso. A gente acostuma e no verão é a melhor parte, né? Aqui é mais fresquinho um pouco. Dá trabalho, É mais agradável, né? É mais agradável estar na beira do rio. Isso aí, a vista é... Olha a altura da casa. E aquele dia eu fiz um vídeo, não aparecia nada, tinha tapado tudo. Aqui à frente. Lá nos vizinhos lá ainda tá embaixo d'água ainda. Lá no outro lado. Lixo horrores. Tem uma TV aqui, ó. Não é o jeito. Agora é lavar. Nunca teve uma perda muito significativa em termos materiais? Foi a desse ano. A desse ano, tu acha que foi em questão de danos, foi a pior, tu acha? Foi. Tipo o que? Telha? Parede lateral lá de trás lá caiu. Teve um que o rio tava meia... Quando pega enchente assim, e a água tá meia parede assim, dá vento norte, aí danifica todo. Bastante a vizinhança. A casa da vizinha da frente caiu, aqui danificou. Esta área aqui, em questão de danos, é bastante foi forte, porto, né? Bastante forte. Todo porto, né? Todo porto. As casinhas lá em cima. Na questão de danos, é bastante foi forte. Esse dia que teve um vento norte. Todo o dia inteiro. 24 horas de vento norte. Maretada do rio. E aí, para reconstruir? Foi força dos amigos mesmo. E do outro irmão que tava aí. Eu tinha ido... Tive que sair como eu faço todo verão para trabalhar, para ganhar uma renda melhor, né? Sim. Para ajudar aqui, para ajudar o pessoal. Mas esse cara aí se reergueu de novo. Tá pronto para o próximo baile. É isso aí. Tá certo, então. Então, obrigada. muito grato aí pela entrevista, gente. então. Chegar, vai lá. Fica o recado para todo mundo aí, né, tia? A Tia Ramona, o bailão, continua depois. Com certeza existe essa energia, essa coisa muito forte lá do Passo, que inclusive faz com que os próprios habitantes se considerem passianos, como eles dizem, né? Como se fosse algo à parte. Eu percebi que tem muita produção artística associada ao rio e ao Passo, né? Eu acho que a gente encontra isso com facilidade no município. Tem músicas, tem poemas, tem muita coisa que fala sobre o Passo e que fala
com um carinho muito grande, com uma relação muito grande de pertencimento, uma questão identitária. E, inclusive, assim, eu identifico em São Borja 4 raízes identitárias, né? A raiz missioneira, a raiz política, a raiz campeira e a raiz ribeirinha. Inclusive as outras raízes, elas são bem mais enaltecidas, elas são bem mais assim publicizadas, até em termos turísticos, mas se a gente for parar para pensar, quando vem alguém a São Borja, vai aonde? Vai comer peixe no Passo. Geralmente é a recomendação que você faz. Exatamente. Geralmente a recomendação que você faz é essa, né? E o ribeirinho, ele tem uma relação de amor e ódio com o rio. É a fonte das suas alegrias, mas em certos momentos também é a fonte das suas aflições, das suas amarguras, suas perdas materiais. Então nós temos esses recomeços associados. Quando a natureza reage nesses fenômenos extremos, seja a enchente, seja a estiagem também, a população sente isso, né? Isso tudo impacta nesses vários aspectos que tu mencionasse. E realmente existe, particularmente a questão dos ribeirinhos, esse sentimento de que o rio é algo que lhes pertence. Então, nesse sentido, muitos eles se resignam diante dessas questões, né, que ou a estiagem ou a enchente, né? Muitos ribeirinhos, eles são a segunda, terceira geração que está ali, não é? Tem toda uma ancestralidade. Exatamente. Há um laço familiar ali muito forte. E eles assim, eles enfrentam aquilo como algo dentro da normalidade, entre aspas, né, daquilo que é viver naquele espaço, né? Porque mais do que viver naquele espaço, eles se sentem naquele espaço, eles são. Eu falo assim, há 14 anos que eu leciono aqui na Unipampa, no jornalismo, e a gente está lá no Passo, né? Então, muitos dos trabalhos que eu solicito aos alunos têm a ver com entrevistas, com essa relação, né, da representação do imaginário daquela região ali. E o que nós vemos, né, vou citar um exemplo, uma família numerosa, 5 filhos, um casal e tal. Teve uma aluna que acompanhou por meses a vida deles, né? E eles eram tipicamente os ribeirinhos permanentemente atingidos pelas enchentes, porque a localização da casinha e como que a casa era, né? O que tinha dentro, não tinha quase nada. Aí a minha aluna voltou arrasada depois da primeira entrevista: professora, eles não têm nem prato, professora, eles comem com um pote de margarina e comem com a mão, as crianças não têm talheres. E aí eu disse, mas então investiga, né, se eles precisam e tal. E ela foi lá e eles disseram, não, que não adianta, a gente perde tudo, a enchente leva, né? Até nós, assim, num gesto, né, que a gente fica chocado com essa questão cultural, porque nós somos, a gente fez uma sacola de doações e tal, mas assim, eles estão resignados com essa coisa das perdas e do que eles consideram o ganho, que é estar lá, que é olhar para o rio e sentir aquilo ali como um horizonte familiar. Talvez se a gente colocasse eles numa moradia bem melhor, em outra região da cidade, eles se sentissem não com aquela coisa da liberdade, de estar bem. Talvez eles não tivessem a vontade nesses locais, assim. Muitos não querem se afastar do rio, eles querem manter essa identidade com o rio. Para muitos é uma fonte de renda, né? Em alguns casos, esses pescadores, eles têm histórias bastante duras, assim, né? Eu ia comentar contigo, é uma fonte de memórias, um exemplo, né? Tem um senhor ali no Cais do Porto que ele nasceu ali, a família dele já era dali e ele cresceu com a sua infância. Até hoje ele tem um quiosque, o quiosque foi totalmente levado por essa enchente de 2023. E a vida dele é repleta de memórias construídas naquela
naquela região, naquele espaço. Então ele cruzava para ir para a Argentina, voltava, né? Tinha toda aquela questão da, como é que chama eu conheço como comércio formiga, esse termo que eu conheço. Exatamente, né? Também. O tempo das balsas. Das barcas. Então ele é, né, testemunha dessas mudanças todas que ocorreram na relação Brasil-Argentina, São Borges e São Tomé, na relação da cidade com o rio, né, quando o cais parou de funcionar, com o advento da ponte. Então, assim, tu tens uma testemunha, uma pessoa, um cidadão, um senhor simples, e que a sua história é muito rica, né, dessa ligação com o rio. Tanto é que ele permanece ali, residindo ali e tendo comércio ali. Então, de fato, existe uma questão muito forte que tu mencionou antes, né? Que é essa herança. Eles herdam não só o costume e a questão laboral, a questão da fonte de renda, mas também essa familiarização assim, com o espaço, né?